Calorosas saudações e parece que já temos a primeira saída do governo. E peço-vos que, antes de saírem deste vídeo, não é? Metam like no mesmo e subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem o vídeo, muito importante, nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas. Ora, Patrícia Dantas, que antes era adjunta do Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, nem sequer tomou funções. Isto porque está envolvida num processo de fraude e, melhor do que tudo, a Patrícia Dantas era deputada do PSD, só para percebermos isto, renunciava às funções quando ia responder a tribunal pelo processo em que estava envolvida na fraude e depois retomava a ter as funções. Vamos perceber o que se passa. O PSD tem uma deputada intermitente, chama-se Patrícia Dantas e foi eleita pela Madeira. Sempre que tem de ir às sessões do julgamento em que é acusada do crime de fraude na obtenção de subsídio, suspende o mandato para o retomar logo no dia seguinte. Epá, desculpem lá, eu peço imensa desculpa, mas isto é surreal. Isto é surreal. Eu tenho uma deputada, todos nós, não é? Ou tínhamos, porque ela, enfim, estava nas listas do PSD, que suspende um mandato para ir responder a tribunal ao qual é arguída, não é? Num determinado caso de obtenção ilegal de subsídios, portanto até falamos aqui numa questão de quase subsídio à dependência institucional e depois retoma normalmente como se nada fosse. Enfim. Uma peculiaridade muito portuguesa, a demonstrar a incoerência das lideranças partidárias. Isto é ridículo. Joaquim Pinto Moreira e Patrícia Dantas, dois embaraços políticos, um remendado, outro por consertar. Porque é que há dois pesos e duas medidas? Isso o PSD não explica. Não se trata a nossa decisão de qualquer componente nem da investigação criminal, nem da relação pessoal entre, nomeadamente, o Presidente e o deputado em questão. Só um pormenor, o Pinto Moreira, que ouviram aqui também falar da Patrícia Dantas, sobre esta parte, era o braço direito do Montenegro até o escândalo do Pinto Moreira que estamos aqui a visualizar e outros também terem aparecido na opinião pública. E relembro também que o Luís Montenegro tinha retirado hipoteticamente a confiança política ao Pinto Moreira, mas depois o Pinto Moreira estava a participar em comissões parlamentares como se nada fosse, ou seja, como se não lhe tivessem retirado confiança política. Trata-se apenas de uma análise política. Dois deputados abraços com a Justiça, uma punição, uma nomeação. A Pinto Moreira, arguido na Operação Vortex, o partido retirou a confiança política. Já a Patrícia Dantas, que está a ser julgada por fraude na obtenção de subsídio, o partido propôs que integrasse a comissão de inquérito à TAP. Só um pormenor, é que depois de tudo o que se passou com o último governo do António Costa, pá, e 17 demissões, o Galamba demitiu-se 2 vezes, o Galamba foi proibido de se demitir uma vez, o António Costa demite-se por um escândalo de corrupção, o Alexandre Reis teve 24 horas no cargo, o PSD não tinha noção que ter este tipo de circunstâncias poderia levar a situações mais prejudiciais em termos da opinião pública e que o facto de ter uma espécie de demissão antes sequer de a própria pessoa tomar funções como adjunta não é um bocado grave? Não deveriam ter pensado que se calhar colocar uma pessoa no governo como adjunta de um ministro não era boa ideia, tendo em conta que ela estava a responder por um processo de fraude? Não sei, digo eu, não é assim tão complicado. São situações bastante diferentes. Na medida em que a deputada, quando foi eleita, já estava a aguardar essa situação. Mas não há um... Então, mas isto ainda é pior. Ou eu estou maluco. Portanto, se já quando foi eleita deputada já estava envolvida no caso, para evitar polémicas, o melhor seria evitar colocar a deputada nas listas. Eu não estou a dizer que ela é culpada. Agora, por uma questão de precaução e colocar o interesse nacional acima das questões pessoais para evitarmos estas palhaçadas de vou retirar o mandato para depois voltar a retomá-lo no dia a seguir porque no dia anterior tem que ir a julgamento, se calhar o melhor mesmo era não colocar pessoas que vão responder por casos de fraude e recebimento ilegais de subsídios a tribunal. Não é? Digo eu. Tratamento diferente do PSD perante pessoas que veem a ação da Justiça? Não há um tratamento diferente. Nem tratamento diferente, nem grande incómodo pelas circunstâncias. Acontece que Patrícia Dantas não só ocupa este cargo de maior visibilidade, como viu ser aprovado pela Comissão de Transparência um modelo que lhe permite suspender o mandato sempre que vai a tribunal. Gerir funções e faltas não deverá ser tarefa fácil para a deputada. O julgamento em causa conta com mais de 90 sessões marcadas.
Pormenor importante. Esta pequena peça de reportagem que nós vimos aqui foi lançada antes do escândalo que está hoje a sair. Ou seja, antes desta senhora ir para a adjunta do Ministro das Finanças, já tinha este escândalo todo. Ou seja, a Patrícia Dantas conseguiu estar na lista de deputados do PSD, mesmo estando arguída num caso de recebimento ilegal, alegadamente, de subsídios. Primeiro ponto. Segundo, a Patrícia Dantas, além de conseguir estar nas listas e ser eleita deputada do PSD, tendo em conta este escândalo, ainda conseguiu ser convidada a ir para o governo como adjunta, ao qual agora se recusa a aceitar tomar funções. Porquê? Porque está envolvida nesse mesmo escândalo de primeira instância. Eu não acho isto normal, eu peço imensa desculpa. Mas isto é ridículo. Pá, eu não consigo compreender. E pior agora, a imagem vai-me dar aqui um bocadinho, vamos só ver aqui um bocado da peça noticiosa. Portanto, como podem ver, Patrícia Dantas fora do governo, em causa processo sobre fraudes. A ex-deputada do PSD que garantia ir começar a exercer funções no dia 15, ou seja, ontem, como adjunta do Ministro das Finanças, foi, apurou o DN, afastada do governo. A ex-deputada, eleita nas listas de Rui Rio, está a ser julgada num processo por fraude para a obtenção de fundos europeus. Mas a minha questão é esta: se ela estava nas listas do Rui Rio há 2 anos atrás, e nas últimas também, porquê é que foi convidada novamente a entrar no governo, se na altura já se sabia do processo? A saída, justificada em comunicado, refere que na sequência de notícias veiculadas na comunicação social sobre um processo que teve início em 2017, há 8 anos quase, e que está ainda a decorrer nos locais próprios, sem que sobre o mesmo tenha sido proferida qualquer decisão judicial, Patrícia Dantas, mantendo a presunção de inocência que se impõe e após a ponderação, comunicou ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças que decidiu não assumir funções de adjunta do Ministério das Finanças. É uma decisão responsável, devo dizer. Enfim, parece-me a mim, também por proteção pessoal, obviamente não vamos ser ingênuos, mas no meio disto tudo, se efetivamente a Patrícia Dantas for inocente, a pessoa com mais juízo no meio disto tudo parece-me mesmo ser, surpreendentemente, a própria Patrícia Dantas. Patrícia Dantas foi acusada pelo Ministério Público há 6 anos de ter emitido faturas falsas entre 2008 e 2013 para que fosse possível obter fundos europeus. Nessa altura, a ex-deputada madeirense era presidente da Startup Madeira. Olha, sabem quem é que ia gostar dela? O Manel Serrão. Se calhar um jantarzinho no Sherrington ia ser engraçado entre os dois. Este caso, já em julgamento, envolve 120 arguidos. Em causa, no mega processo da extinta Associação Industrial do Minho, estão os crimes da associação criminosa, burla qualificada e fraude fiscal, por exemplo, relacionados com a suspeita de uma fraude de 10 milhões de euros envolvendo fundos europeus. Só um pormenor é que, apesar de os portugueses e Portugal ser um dos maiores net spenders da União Europeia, ou seja, recebemos muito mais em quantia de capital financeiro de subsídios europeus do que aquilo que contribuímos, que depois serão utilizados para a redistribuição dos fundos, isso é pago com o dinheiro dos nossos impostos. Ou seja, a gravidade da situação ainda é maior, porque além do salário que já seria pago com os nossos impostos, se isto se comprovar verdade, significa então que há um duplo pagamento injustificado através do dinheiro dos nossos impostos. Enfim, continuando aqui para baixo, a escolha de Miranda Sarmento, que a própria confirmou aos jornais madeirenses no domingo, confirma a informação. Começará na segunda-feira, dia 15, ou seja, ontem, na função de adjunta do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, professor Dr. Joaquim Miranda Sarmento. Caiu hoje por terra após a notícia do Correio da Manhã de que Patrícia Dantas, acusada num processo judicial, seria a nova adjunta do Ministro. A minha questão é, porque é que no domingo, reparem, entre domingo e hoje passaram apenas 48 horas? Porque é que nestas últimas 48 horas, e resta perceber o porquê, porque é que aconteceu este câmbio na perspectiva da própria Patrícia Dantas, não é? Portanto, é um pormenor importante que era bom nós termos a mínima percepção. Em 2023, Luís Montenegro desvalorizou o facto de a deputada, que já está a ser julgada por fraude, integrar a comissão de inquérito à TAP. Era o vídeo que tínhamos visto anteriormente, eu fiz aqui uma analepse para vermos o que se tinha passado para trás, para entendermos agora o futuro, e aparece aqui, em terminar, essa deputada exerce funções desde o início da legislatura, já esse processo corria a termos. O problema está logo aí, o problema está literalmente logo aí. Já ela tinha essa posição processual e está a fazer aquilo que já fazia antes de haver esta comissão de inquérito. Portanto, não há nenhuma novidade, justificou. Em declarações à SIC, o agora Primeiro-Ministro dizia não sentir nenhum embaraço. Já tive a ocasião de dizer, essa situação já se colocava quando ela foi candidata, quando ela foi eleita, colocava-se ontem e coloca-se hoje exatamente nos mesmos termos, não houve nenhuma evolução. Portanto, pior ainda do que eu pensava, o PSD, não sei se têm noção, mas
em 2 semanas, nem tanto, em cerca de 13 dias que tomou posse Luís Montenegro, já tem 3 casos. A hipotética falsa baixa do IRS, primeira polémica, as buscas à Câmara Municipal de Cascais, à qual o atual Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, era vice-presidente, e agora o caso da Patrícia Dantas, como adjunta do Ministro das Finanças, que nem sequer se chega a admitir porque nem sequer chega a tomar posse, não é? Portanto, enfim, meus caros, deixem a vossa opinião nos comentários. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais e afins. Metam like no vídeo, muito importante, e subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.